E nessa manhã eu queria falar um pouco com os irmãos sobre intimidade. E intimidade, né, o nome já diz, é uma coisa que nos aproxima de outra pessoa. Intimidade é quando nós temos um amigo, né, uma pessoa muito achegada a nós, que nós conversamos aquilo que é restrito, que nós não abrimos para todas as pessoas. Isso é intimidade, né? Só que eu queria levar você a pensar comigo sobre intimidade com o Senhor, o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que nos fez estar aqui nessa manhã, aquele que fez o resplandecer do sol, aquele que deu-nos a oportunidade de mais um dia de vida. E eu queria começar falando com vocês num texto que está lá em Êxodo 34, do 29 ao 35. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, você que está em casa, você que está aqui. A minha versão é a versão transformadora da Bíblia. Nós vamos ter aqui também. E a palavra do Senhor diz assim: quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as 2 tábuas da aliança, não percebeu que o seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Quando Arão e os israelitas viram o brilho do rosto de Moisés, tiveram medo de se aproximar dele. Moisés, porém, chamou Arão e os líderes da comunidade, que aproximaram-se, e Moisés falou com eles. Em seguida, todo o povo se aproximou, e Moisés lhes transmitiu todas as instruções que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando Moisés terminou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. No entanto, sempre que entrava na tenda da reunião para falar com o Senhor, tirava o véu até sair. Depois transmitia ao povo instruções que o Senhor lhe dava, e os israelitas viam o brilho do seu rosto. Então Moisés cobria novamente o rosto com um véu, e até voltar para falar com o Senhor. Nessa passagem que nós vemos aqui, nós vemos a aproximação de Moisés que tinha com o Senhor. E somente Moisés, porque Moisés havia sido escolhido para levar o povo de Deus para aquilo que o Senhor tinha traçado. E Moisés tinha essa intimidade, porque era o único que poderia entrar na presença do Senhor. E aquelas pessoas que ali estavam, o povo de Israel, ficavam atônitos e perplexos pelo brilho que se expandia no rosto de Moisés. Porque Moisés, ele tinha a possibilidade de falar com o Senhor eterno. Ele tinha a intimidade que naquele momento o povo não tinha. Moisés, ele tinha todas as possibilidades de conversar diretamente com Deus. Se nós olharmos para a palavra do Senhor, as únicas pessoas antes que poderiam falar com Deus diretamente aqui e ter uma intimidade total, se nós olharmos para a palavra, foi Adão e Eva. Eles tinham tamanha intimidade que eles estavam nus. Vejam só, a intimidade total de falar com o Criador da forma que eles tinham sido criados. E com o passar dos acontecimentos e a queda do homem, essa intimidade ela foi
vamos dizer assim, ela foi limitada àquelas pessoas a quem Deus escolhia. E Deus colocou pessoas escolhidas por eles, homens escolhidos por Deus, para poder lhe transmitir a sua palavra ao povo. Só que, com o decorrer dos anos, Deus veio a nos explicar e nos mostrar dentro da palavra dele que ele teria algo mais para nós. E o Senhor, ele queria se aproximar novamente, diretamente de cada um de nós. E Deus, ele tem feito isso constantemente, querendo se aproximar de nós. E por muitas vezes nós, o seu povo, tem se distanciado dele. Atualmente, se tem visto pessoas acompanhando o culto através de celulares, de outras mídias, fazendo suas orações uma vez ou outra. Muitas vezes vemos as pessoas até apenas fazendo pedidos de orações, mas essas mesmas pessoas não fazem as suas orações diretamente ao Senhor, não se achegam ao Senhor. Sendo que hoje nós temos total liberdade para falar com Deus. Isso nós vemos lá em Mateus 27, gostaria que vocês tivessem abrir suas Bíblias, lá em Mateus 27, 50 e 51. (27, 50 e 51). Então Jesus chamou em alta voz novamente e entregou seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram, as sepulturas se abriram. Muitos dos povos santos que haviam morrido ressuscitaram, saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram nas cidades de Jerusalém e apareceram a muita gente. Aqui nesse momento se rasga o véu. Aquele véu que tinha se criado lá no Velho Testamento, devido ao nosso pecado. Aqui Jesus, ele cumpriu tudo aquilo que havia cumprido. E ele nos deu total liberdade de ter acesso ao Senhor, ao nosso Deus. E ainda, se nós continuarmos acompanhando, nós vemos que Jesus Cristo, quando ele fala aos seus discípulos sobre a sua ida, e seus discípulos ficam ali atônitos a tudo que iria acontecer, estava acontecendo pela sua partida. Jesus, ele ainda fala sobre o Espírito Santo que ele iria deixar para nos consolar. Então, nós vemos dois extremos aqui, neste momento. Nós vemos ali que, no Antigo Testamento, que só aqueles que eram escolhidos por Deus, que poderia falar com Deus, que trazer a sua mensagem para o seu povo. E aqui nós já vemos Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos dando livre acesso de falar com o Pai. Mesmo assim, ainda hoje, nós vemos muitas pessoas terceirizando a sua fé, terceirizando as suas orações, sem ter essa intimidade que eles nos dão.
Hoje em dia é muito mais fácil pedir para o pastor orar, pedir para o irmão orar, do que nós entrarmos nos nossos aposentos, dobrarmos os nossos joelhos e ter uma conversa direta com o Senhor. Isso se chama intimidade. E como nós podemos conhecer alguém se nós não criamos intimidade com ela? Como eu posso falar que eu sou um cristão se eu não consigo conhecer a Deus? Se eu não busco conhecê-lo? E eu só vou conseguir conhecer o Deus, esse Deus Criador, esse Deus que nos protege, esse Deus que cuida de nós, se eu não buscá-lo, se eu não buscar ter essa intimidade com Ele. E essa intimidade, ela é oração. Aquele tempo que eu tiro no meu dia, de poder falar aquilo que está me angustiando, aquilo que está me sufocando, aquilo que está me preocupando, falar. Mas não falar com qualquer pessoa, não falar com qualquer um, mas sim falar com aquele que me dá esperança. Aquele que disse que um dia ele vai voltar. Ele vai voltar por causa de mim e de você. Ele vai voltar por causa do amor dele, pela sua criação. Então, é dessa forma que eu vou criar uma intimidade. A cada vez que eu estiver ali, abrindo o meu tempo, me colocando à disposição de falar com Ele, colocando a minha vida ali aos pés dEle, porque é assim que eu vejo a intimidade com o Senhor. Naquele momento ali que Jesus Cristo, em alta voz, Ele entregou o seu Espírito, e o véu do templo se rasga, Ele está mostrando diretamente para nós o livre acesso que Ele nos dá. O livre acesso de ter Ele como Pai, como irmão, como amigo. Ele nos mostra que podemos chegar diretamente a Deus. Jesus Cristo, mais uma vez, Ele se fez o nosso acesso diretamente com Deus. Ele é a nossa ponte. Nós não precisamos mais de um sacerdote para poder falar com o nosso Deus. Nós não precisamos mais sacrifícios tolos de animais ou qualquer coisa que seja, porque nós temos livre acesso com o Senhor. E mesmo com tudo isso que o Senhor nos concede e Ele nos explica na sua palavra, nós ainda estamos deixando de lado de criar essa intimidade, porque é muito mais fácil, Muito mais fácil pedir para alguém orar por nós. Hoje em dia está tão fácil, até pela internet. Nós vamos lá, digitamos a oração que nós queremos, para que outras pessoas vejam o que nós estamos pedindo para Deus, para que possamos alcançar aquela graça. Será que é realmente isso? Eu não vejo dessa forma. Deus não quer isso de nós. Ele quer realmente que nós possamos anunciar, chegar a Ele. Todos os acontecimentos que estão acontecendo no nosso mundo, Ele está nos mostrando cada vez: se aproximem de mim, se acheguem em mim. Assim como está escrito em Crônicas, se meu povo se aproximar de mim novamente,
Mas o povo não quer Deus. O povo está preocupado com o seu dia a dia. O povo está preocupado quando que todo mundo vai tomar já as vacinas para poder novamente ter toda uma vida normal novamente. E Deus, Ele está nos mostrando a cada dia, a cada instante, para que nós possamos nos voltar nossos olhos a Ele novamente, com corações contridos, voltando realmente a uma adoração sincera. Ele quer novamente que nós possamos chamar Ele de Pai, de Papaizinho, do Senhor, aquele que vem para nos dar o melhor. Infelizmente, não digo que toda essa inovação seja ruim, não, porque se nós olharmos com nossos olhos para o reino, o mundo todo está sendo atingido pela palavra do Senhor. Então você pode ter certeza que o Senhor está muito próximo. Porque assim diz a palavra dele, né, que ele só voltaria quando todos ouvissem falar do nome de Jesus Cristo. Então, nós vemos que cada dia, a cada momento, Ele está mais perto. E nós passamos por momentos na vida que muitas vezes nós se distanciamos do Senhor. E eu falo isso porque eu tenho experiências. E por momentos da vida nós deixamos de buscar realmente. Não tem uma pessoa que não aconteça isso. Às vezes o mundo nos mostra tanta coisa e nós ficamos apegados às preocupações, né, da família, do lar, né, do trabalho, e nós, por algum momento, deixamos de falar com o Senhor. E Ele está sempre ali, nos esperando, e falando: por que hoje você não veio falar comigo, filho? Por que você está longe? Cadê aqueles nossos momentos que vocês sentavam aqui e nós ficamos conversando? E aí, quando as coisas apertam, quando as coisas ficam em dificuldade, nós voltamos a Ele correndo. Nós vamos lá para o nosso quarto, nós começamos a dobrar o joelho, começamos a orar, começamos a ler a palavra dEle, querendo que Ele fale de qualquer jeito. Desculpa. E não é assim. Ele quer ter uma aproximação de nós, porque Ele é Pai, Ele se preocupa conosco. Todas as coisas estão na mão dEle. E Ele quer dar o melhor para nós. Mas Ele quer que nós nos acheguemos a Ele. Que nós possamos tirar todas as preocupações e deixar com Ele, para que Ele cuide. Quando nós temos nossos filhos, que são ainda pequenos, ainda estão engatinhando, começam a andar e caem, e a gente corre lá para segurar a mão, nós corremos lá para não deixar bater no móvel, ou ir até a beirada da escada que pode cair. Nosso Deus é assim. Ele está sempre ali, pronto, para poder pegar na mão, para colocar de pé, para curar o joelho ralado, para dar aquele afago, aquele abraço carinhoso. Mas a cada vez mais nós estamos se afastando desse convívio com o Senhor. Nós estamos deixando de buscar a presença do Senhor. Nós estamos deixando de ter essa intimidade que Ele
tanto quer conosco. Eu gostaria de até falar para você, não sei se você já assistiu o filme Quarto de Guerra. E eu creio que muitas pessoas já assistiram, porque ele é muito falado. E é um filme que ele tem um relato muito forte, porque é uma família que está sendo castigada pelos seus erros, e a esposa, a mulher ali no caso, ela tem um encontro com uma senhora, e essa senhora ensina praticamente ela a orar, a ela buscar essa intimidade com o Senhor. E após ela ter começar essa intimidade com Deus, as coisas no lar dela, na casa dela, começam a mudar. No casamento, no relacionamento dela. Então nós só vamos conseguir ter essas respostas quando nós começamos a criar essa intimidade com o Senhor. Quando nós começamos a dar espaço na nossa vida para que o Senhor possa agir. Então, o resultado das vezes que nós não buscamos ao Senhor, que não buscamos essa intimidade, é uma vida infrutífera, uma vida estagnada, uma vida amarga, porque nós não conseguimos ver a beleza que há no reino de Deus. Nós não conseguimos ver a beleza que há em Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando esteve no meio dos homens, que Ele teve aqui na terra, Ele veio para falar de amor, de um amor sincero, e de dar a esperança que Ele voltaria para nos levar. E, no entanto, nós continuamos ainda longe dele. Nós continuamos a buscar intimidade com outras pessoas que são falhas que nem a nossa. Lá em João 4:24, Jesus afirma que Ele quer verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. E em Mateus 6, dos 5 ao 13, Jesus Cristo ainda nos mostra uma forma de orar. Ele nos deixa o Pai Nosso como um exemplo de oração, para que nós possamos começar a conversar com Ele. E muitas vezes colocamos o Pai Nosso ainda como uma oração vã, sem saber realmente o significado e o peso de tudo aquilo que tem, de cada expressão, de cada frase que Jesus fala ali. De querer o reino de Deus mais próximo de nós. Então, nessa manhã, eu gostaria que você parasse neste momento e começasse a pensar em Jesus Cristo. Não pelo que você está passando, mas simplesmente pensar em Jesus Cristo como seu amigo. Sobre aquela pessoa que você pode realmente rasgar o seu coração. Que você pode colocar tudo aquilo que tem te afligido. E buscar, chamar Ele para si e falar: eu quero ter uma intimidade contigo. Eu quero estar em teus braços.
Eu quero fazer morada em seus braços. O Senhor, Ele nos mostra que podemos nos achegar a Deus. Então, você, assim como eu, vamos nos achegar a Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Que nessa manhã, você coloque no seu pensamento, eu vou começar a tirar um tempo para Deus. Eu vou colocar um momento que eu possa ser só eu e o Senhor. Que eu possa realmente saber o que Ele quer de mim. E o que Ele ainda vai fazer por mim. Os momentos não são bons, os dias não são bons. Mas se nós acreditarmos que nós não precisamos mais de Moisés para poder falar com Deus, e que nós temos realmente a pessoa de Jesus Cristo, nos dando esse livre acesso, nós vamos ver o quanto tempo nós temos perdido do nosso distanciamento com o Senhor. Eu quero orar com você nessa manhã. E quero te incentivar a sua busca dessa intimidade com o Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai grandioso e maravilhoso, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse momento que o Senhor me deu de falar do Teu grande amor. As pessoas que aqui estão, aquelas pessoas que nos acompanham pelas mídias. Que o Senhor, realmente, Senhor, possa tocar sobre cada pessoa nessa manhã. E que elas possam se achegar a Ti. Que elas possam buscar conhecer mais de Ti, Senhor, profundamente. Que elas possam buscar ser íntimos de Ti, Senhor. E que nessa intimidade elas possam desfrutar de todo o amor que o Senhor tem para elas. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor possa resplandecer a sua face sobre a minha vida, assim como sobre a cada pessoa que aqui está. Que o Senhor possa se fazer presente nesse dia, Senhor, e nos abençoar em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Obrigado pela oportunidade.